Olá, tudo bem? Graça e paz. Bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Este canal é exclusivo para assuntos a respeito da graça de Deus, que é a sã doutrina. Por aqui, seu irmão em Cristo, Cláudio. Toda honra, glória, louvor e adoração seja de nosso Senhor e Cristo Jesus. O tema deste vídeo é Até que Ele venha. Veja a cegueira espiritual que sofre pessoas que seguem um sistema religioso mentiroso, enganoso e longe de Deus. Vamos tirar por base este versículo, que está na Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, diz assim: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Veja bem, então aqui já está dizendo que todas as vezes que participamos no primeiro domingo, no caso nós não, a religião participa, dizendo que é a Santa Ceia. O que eles estão fazendo? Estão anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Aqui começa a cegueira espiritual. Este versículo trata da chamada Santa Ceia da religião. Só que eu não vejo dificuldade em entendê-lo. Eu acho que você também não está tendo. Se lermos os versículos anteriores, então entenderemos o porquê Paulo disse, até que ele venha. Vamos ler então, 1 Coríntios, capítulo 11, vamos ler do versículo 23 ao 25. Que na verdade esses versículos, se você se atentar, foi um Ctrl+C, Ctrl+V. Pegaram do livro de Lucas, deram um Ctrl+C, copiaram e colocaram nesse livro. Se você analisar, são versículos provavelmente tendenciosos. Preste bem atenção. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 25. Diz assim, Paulo falando, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 24. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pronto. Aqui já tem memória de mim. 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. De novo, memória de mim. Vamos colocar a nossa inteligência para funcionar. O que significa em memória de mim? Isso significa lembrar de quem morreu, correto? Correto. Então, por quantos dias os discípulos de Jesus deveriam participar da Páscoa judaica? 3 dias. Sexta, sábado e no domingo, quando ele ressuscitou, correto? Correto. Da mesma forma, até que ele venha. Mas ele já não ressuscitou no terceiro dia? Ah, mas mesmo assim você ainda está em dúvida? Que tal então lermos os versículos que Jesus disse a Pedro? Eles estavam caminhando, Jesus, Pedro e João. Jesus aqui já tinha ressuscitado. Jesus estava falando durante aqueles 40 dias que ele ficou com os discípulos. Então aqui ele já tinha ressuscitado ao terceiro dia. Livro histórico de João, capítulo 21, versículo do 20 ao 22. Diz assim, então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia reclinava sobre o seu peito, o peito de Jesus, e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Versículo 21.
Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, versículo 22. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, se não quiser acreditar na ressurreição do terceiro dia, acredite pelo menos que ele veio no juízo de Deus no ano 70 DC. João foi a testemunha viva, João foi a testemunha que escreveu os 22 capítulos do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi o livro do quê? Do dia do Senhor, do juízo de Deus, no ano 70. Tudo que está escrito no livro de Apocalipse já ocorreu. Então, Jesus veio no terceiro dia e Jesus veio no ano 70, pela segunda vez. Então, fazei em memória de quem? De quem está vivo? Então, se eles estão participando dessa cerimônia, que é Páscoa judaica, não é para Jesus, o ressuscitado. Não é para o Deus vivo. Porque era para fazer isso até que ele viesse. E ele veio. E agora clareou o seu entendimento? Ficou mais lúcido? Ficou mais fácil de compreender até que ele venha? O que significou isso? Até que ele venha? Foi a mesma questão do jejum. Jesus disse: e naqueles dias em que lhe tirarão o noivo, sim, jejuarão. Depois acabou, no domingo ele ressuscitou, então não era para discípulo nenhum fazer mais jejum. O que se pregam são preceitos, ordenanças da lei, que o Cristo ressuscitado não mandou mais praticar. Não mandou mais ninguém praticar nada da lei. Tudo isso é maldição. Entendeu? Então, lendo assim versículos, vamos ler de novo lá o 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amado, Jesus já voltou pela primeira e pela segunda vez. Ele não vem mais. O reino de Deus já foi estabelecido. A nova Jerusalém espiritual já foi estabelecido. O próprio Deus já reina em nosso espírito. Não tem arrebatamento. Quando o nosso corpo, quando nós deitarmos, será como um piscar de olhos. O corpo, a carne volta para o pó e o espírito de imediato já vai para Deus, perfeito, sem ruga, sem mácula, sem pecado, sem defeito. O que tem por aí são cerimônias, são obras mortas que não agradam ao Pai. Amém? Espero ter ajudado no entendimento. E se gostou do vídeo, dê um like, se inscrevam neste canal e compartilhe. Vamos levar a sã doutrina adiante para libertar os eleitos que estão sendo vítimas de enganos e mentiras. Que os teus olhos sejam iluminados e a sua mente seja cheia de todo o conhecimento da graça de Deus, a qual se encontra entre as cartas de Romanos e Hebreus. Até outra oportunidade, se assim o Pai permitir. Louvado seja o Cristo ressuscitado. Graça e paz.